Na postagem anterior, nós falamos de algumas das muitas contribuições que os diversos povos africanos legaram ao Brasil e às diversas diásporas. A partir do livro de Alberto da Costa e Silva, nós lemos algumas das contribuições, sobretudo na tecnologia e na cultura. Hoje nós continuaremos a mostrar essas contribuições a partir da mesma obra, A África e os Africanos na História e nos Mitos. Vejamos o que ele nos diz. Não se dançava na África apenas pela alegria do convívio. Dançava-se também para reverenciar os deuses e recebê-los na alma. Foram muitas as religiões que atravessaram o oceano, pois cada povo tinha a sua. Algumas absorveram outras crenças ou foram por elas absorvidas, gerando novos sistemas religiosos como a Umbanda. Outras não deixaram vestígios, mas a uma das religiões trazidas da África, a dos orixás, converteram-se em grandes números, principalmente no Brasil e em Cuba, pessoas de outras origens, e o que era a religião dos iorubás tornou-se uma religião universal. Por iorubás, passaram a ser designados, desde a metade do século XIX, diferentes povos que na atual Nigéria, República do Benin e Togo falam a mesma língua, embora com variações. Possuem culturas mais do que semelhantes e se aglutinavam em torno de cidades-estados, compartilhando muitas tradições, ainda que em alguns casos pudessem ser diferentes e até mesmo conflitantes. Tido como os iorubás, e no Brasil também conhecidos como nagôs, sabiam-se oiós, ifés, eguibás, auris, quetos, ijessás, ijebus, iquitis, ondos, iguibominas ou de outras nações. Mas também os falantes de quimbundo, os ambundos de Angola, compreendiam vários grupos com línguas e culturas diferenciados, entre os quais andongo, dembos, ungus, quissamás, songos, libolos e bangalas. Os vários grupos iorubás, e ainda mais os ambundos, tiveram grande importância na formação do Brasil, mas foram apenas parte de um grande coro composto por gente de quase toda a África abaixo do Saara. De certas regiões vieram números enormes, de outras pouquíssimos. Houve quem fosse obrigado a longuíssimas viagens do centro do continente até os portos litorâneos, e se conhecerem casos de cativos feitos a oeste do rio Kwanza, embarcados em Moçambique. Enriquece o quadro saber que havia ligações preferenciais, não raramente ditados pelos regimes e ventos e correntes marinhas, entre os portos brasileiros e os africanos. O Rio de Janeiro, por exemplo, vinculava-se, sobretudo, os povos de Angola, Congo e
Moçambique e recebia por isso não só pessoas de diferentes grupos ambundos, mas também de muitos outros: congos, sossos, iacas, vilis, huambos, lubas, galangues, bailundos, luenas, macuas e tongas. Salvador comerciava intensamente com o Golfo do Benim e em seus portos embarcavam os fons, iorubás, marris, ibôs, ijós, efiques, além de indivíduos das savanas mais ao norte, alçás, nupês, baribas e bornos. De São Luís do Maranhão, ia-se com facilidade até a Alta Guiné, e de Cachel e Bissau lhe chegaram mandingas, jalofos, banhus, pepés, felupes, balantas e bijagós. Para o Brasil, foram trazidos africanos de mais de uma centena de povos diferentes. Muitos deles já se conheciam na África por serem vizinhos ou terem entre si comércios. Um Gã entendia-se com os Evês, os Acumus e os Auris, que viviam na mesma região e tinham costumes parecidos, e talvez mesmo com os Alçás, que se aproximavam do litoral para comerciar, pois era comum que um africano falasse mais de um idioma, o seu e o outro, ou outros que aprenderam no convívio do mercado ou com esposas de seus pais, algumas delas estrangeiras. E as diferenças eram compensadas pelas semelhanças em processos contínuos de hibridismo físico e cultural. Algumas vezes, dois ou mais povos se entrelaçavam e criavam um novo, como fizeram os africanos, que foram co-formadores do Brasil. Fecha aspas. Então, nesse trecho, Alberto da Costa e Silva nos mostra os diferentes povos que foram trazidos para o Brasil e como eles se ressignificaram em terras estrangeiras, como eles se reconstituíram, como eles se refizeram, apesar das condições materiais em que se encontravam. Então, Alberto da Costa e Silva nos aponta aqui que o Brasil recebeu grande contingente de diversos povos do continente africano e que eles, de uma forma ou de outra, foram os formadores da civilização africana, não apenas como força de trabalho, mas como construtores da sociedade brasileira nos diversos sentidos. Axé.